Bem-vindo ao Quem Cala Consente, o podcast. Nos últimos episódios temos abordado coisas extremamente importantes para tu conseguires criar um plano para viver em pleno. No último episódio vimos que as perguntas determinam o teu enfoque, que conseguimos sempre ir mais longe quando fazemos as perguntas certas. Hoje eu vou falar-te de perguntas. O meu nome é Mário Portela. Já tenho comigo uma lista de perguntas prontas para tu responderes. Preparado? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Como disse na introdução, no último episódio falamos sobre perguntas. As perguntas determinam de facto o teu enfoque. Conseguimos sempre mais daquilo em que nos focamos na vida. Logo, as perguntas certas vão te ajudar, a auxiliar, a focar-te no sítio correto. A focar-te nas soluções. A grande maioria das pessoas fica perdido a olhar para os problemas e perguntam-se porquê é que lhes acontece aquilo, porquê é que eles são sempre os infelizes, porquê é que só lhes acontece a eles. Na verdade, as perguntas estão erradas. As perguntas têm que ser feitas de uma forma positiva, de uma forma que se oriente, que se enfoque nas soluções e não nos problemas. Perguntas como: qual a forma mais elegante de eu resolver este problema? Ou quantas formas de resolver este problema posso eu identificar? Ou qual a forma mais fácil de eu parar de estar nesta situação? Ou seja, perguntas que te orientam claramente para soluções. Estas são muito mais úteis, estas vão levar-te para a frente. Ou seja, estas perguntas fazem com que o teu cérebro procure informação diferente e te coloque num estado distinto das perguntas mais negativas que se focam no problema. Se não estás satisfeito com a resposta que obtens a uma pergunta, podes mudar a pergunta ou então continuar a perguntar até ficares satisfeito. A questão é fazer as perguntas certas. O teu cérebro vai continuar a ouvir-te constantemente. É algo que ele não consegue não fazer. Assim sendo, fala-te da maneira correta que te oriente na solução das situações, que te oriente na solução dos teus problemas. Sistema simples de perguntas. É muito comum que os seres humanos fiquem presos num ponto quando não encontram recursos para sair dele. Recursos como estabilidade emocional, recursos como estabilidade financeira, ou então simples recursos como vontade de fazer alguma coisa. Hoje vamos nos focar na flexibilidade emocional como recurso, e esse recurso é manipulado, é utilizado fazendo as perguntas corretas. Ao colocares as perguntas certas que te obrigam gentilmente a seres o ouvinte de uma boa experiência, irás ver a tua vida de uma forma diferente. Vi ao longo de muitas consultas, ao longo de muitos cursos, pessoas a libertarem-se de anos de emoções dolorosas ou emoções menos agradáveis que estavam latentes, que estavam reprimidas, e tudo numa questão de minutos, única e exclusivamente, porque a pergunta foi reformulada, a pergunta foi orientada para a solução. Byron Katie usa um conjunto de perguntas simples, mas que são notavelmente eficazes e ajudam as pessoas a ultrapassarem a fúria, o ressentimento, o medo, o mais depressa possível. A Byron começa por perguntar se existe alguém que tu estejas a julgar duramente. Alguém que ainda não perdoaste por algo que fizeste ou por algo que essa pessoa fez.
pede informação específica. Quando fazes esta pergunta, deves ser o mais específico e detalhado possível. E depois pergunta-te de que forma gostarias que isso mudasse, ou o que deverias fazer ou não fazer, o que precisas da parte dessa pessoa para seres feliz. Na verdade, tudo, como irás ver no final, vai dar sempre a esta questão, a felicidade. Mas vamos utilizar o método de Byron Katie das perguntas simples para te auxiliar a sair de momentos mais complicados em que estás preso, em que estás agarrado a uma prisão mental, única e exclusivamente porque a tua flexibilidade emocional está em falha, está em falta. Sempre que estiveres numa situação menos agradável, deves pegar num papel e escrever o seguinte: qual é exatamente a situação desagradável? Escreve-a com detalhe. Depois escreve o que é que te provoca esta sensação. Se te provoca ressentimento, se te provoca dor, se te provoca infelicidade. Escreve com detalhe o que te provoca. Isto vai ser o título desta técnica de perguntas simples. Agora, para e olha para o que escreveste. Relê um par de vezes e depois, na tua folha, pões número 1 e vamos à primeira pergunta. O que tu escreveste é verdade? Basta que escrevas se sim ou não. É ou não verdade o que tu escreveste? Quando as pessoas consideram pela primeira vez a ideia de veracidade do seu ponto de vista, a resposta é geralmente um sim. No entanto, quando prossegues a ser mais inquisidor das tuas próprias formas de ver a vida, muitas vezes mudas de opinião. Vamos à segunda pergunta. Pergunta número 2. Consegues mesmo saber que é verdade? Tens provas? Para muitas pessoas é uma surpresa descobrir que não é possível confirmar de facto que aquilo que pensam estar a aborrecê-las ou a causar ressentimento ou de alguma maneira alguma dor é verdade. E aqui começa a surgir uma clivagem, começa a surgir uma necessidade de reformular toda a situação. Vamos à terceira pergunta. Como reages quando tens esse pensamento, quando tu tens essa situação a acontecer naquele exato momento? Quais são as tuas ações? Falamos aqui de comportamentos. Pedimos-te aqui que sejas detalhado a escrever quais são os teus comportamentos, como reages tu àquilo que escreveste no mote no topo da folha. Esta pergunta faz a ponte com as consequências negativas, o stress e a perturbação para o teu estado de espírito. Torna-se rapidamente óbvio que continuar a ver a vida através deste enquadramento é pouco produtivo no melhor dos casos, ou então completamente devastador no pior dos casos. Passemos à quarta pergunta para tu utilizares este método de perguntas simples. Quem serias tu sem esse pensamento, ou sem essa situação, ou sem essa história ou circunstância em que estás? Sim, tão simples como isso. Quem eras tu se isto não te estivesse a acontecer? Escreve o que te vem à alma, escreve aquilo que de imediato tens de resposta. Quem eras tu se esse pensamento, se essa história não existisse? Para responderes honestamente a esta pergunta, deves deslocar-te para fora das limitações da perspectiva negativa. Pelo menos da perspectiva negativa que tu desenhaste inicialmente. Em simultâneo, é natural que ao responderes a esta pergunta te comeces a sentir ligeiramente melhor. Isto porque estás finalmente a ver de uma perspectiva diferente. Nesta altura, a maior parte das pessoas estão prontas para se libertar do fardo que as incomoda. Sim, em 4 simples perguntas.
Normalmente, se este sistema for seguido direitinho, sem pressas, com o devido pensamento e sem caíres no problema que está no topo da tua página, irás conseguir abraçar o teu novo estado de espírito com menos stress e com uma perspectiva completamente diferente. Podes trabalhar com estas perguntas sempre que quiseres ultrapassar uma perspectiva que está a ser limitadora da tua vida. Resumindo, saber se é verdade, saber se podes provar a veracidade, saber como tu reages e quem tu eras se isso não existisse, são pontos de vista extremamente importantes para dar o mote a uma mudança de perspectiva e uma reorientação das perguntas certas na tua mente. Perguntas de possibilidade. Certamente deves saber que aquilo que distinguiu os génios como Einstein ou Tesla no passado, isto relacionando-os com outros cientistas, foi terem colocado perguntas mais inteligentes, mais produtivas, mais positivadas. Aquelas perguntas que se orientam na direção da solução. As perguntas em que Einstein era particularmente bem-sucedido eram perguntas de possibilidade. Então, o que são perguntas de possibilidade? Estas são perguntas que focam a mente naquilo que é possível. São perguntas de realidade, são perguntas que se focam nas possibilidades, mas que até agora nem sequer tinhas considerado antes. Pensa numa situação, por exemplo, aquela que usamos no exemplo anterior. Ou seja, uma situação que te bloqueie, uma situação que de alguma forma esteja latente na tua vida a causar-te ressentimento, dor ou simplesmente uma sensação de prisão. E depois, coloca a ti este rol de perguntas que segue o método das perguntas de possibilidade. Primeira pergunta. O que é que aconteceria se isso deixasse de ser um problema? Com isto, tu vais descobrir a vantagem que tens em orientar-te para a solução. Segunda pergunta. O que seria preciso para que tudo estivesse bem na tua vida? Ou seja, o que é necessário teres na tua vida como recursos para seres mais feliz? O que seria preciso então para que tudo estivesse bem? Terceira pergunta. Se tu soubesses que existia uma solução simples, qual seria? Sim, parece aqui que estás a imaginar. Parece que estás a entrar naquele mundo da imaginação onde, se fosse assim tão simples, já tu te tinhas lembrado. Só que não. Porquê? Porque esta pergunta tu ainda não te fizeste e esta está orientada para a solução. Repito, se tu soubesses que existia uma solução simples, qual era essa solução? Depois, continuamos com as perguntas de possibilidade. Vamos para a quarta pergunta. Relativamente a esta situação, o que é que me falta ponderar? Sim, quando nós estamos a rever possibilidades, é sempre importante rever todos os planos, todas as perspectivas. Por isso, é importante que te perguntes o que é que ainda tens que pensar, o que é que te falta ponderar relativamente a toda esta situação. Depois de responderes esta pergunta, vamos à última, já que essa remata a técnica de perguntas de possibilidade. Se fizesses um progresso notável na resolução deste problema, qual era esse progresso? Identifica-o. Uma vez mais, parece que estás a entrar nos meandros da imaginação. A questão é que até agora a tua imaginação estava focada em autocomiseração, em autossabotagem, e assim estarás a usá-la corretamente na direção da solução, ponderando as possibilidades. Lembra-te sempre de uma regra que podemos chamar de regra dourada das perguntas de possibilidade. Consegues sempre mais aquilo em que te focas na tua vida.
Por isso, é de uma importância vital reconheceres e concentrar-te nos teus sucessos grandes e pequenos, sejam eles quais forem. Em suma, naquilo que é de facto saudável e compensador na tua vida. Estas perguntas vão orientar-te, vão refocar o teu objetivo de uma forma mais positiva. Perguntas de poder. Uma outra técnica que podes utilizar ao lidar com esta tal situação que te bloqueia é uma técnica de utilização de perguntas de poder. Com esta técnica podes usar e pôr a funcionar o poder de uma perspectiva positiva na tua própria vida. Colocas estas perguntas em ti logo de manhã, sempre que te começares a sentir bloqueado. Força-as a entrar na tua mente de forma a refocar-te na direção da solução, na direção de uma visão mais positiva da situação em que estás. E não te esqueças, como em quase tudo o que falamos até agora, sempre que respondes às perguntas, quanto mais específico fores, mais rico serás na capacidade de te orientares para um estado mais positivo, mais solucionador. Vamos às perguntas de poder. Primeira pergunta. Independentemente da situação em que estou, quem ou o quê na minha vida me faz sentir mais feliz? Segunda. Quem ou o quê na minha vida me faz sentir mais amado? Terceira. Quem ou o quê na minha vida me faz sentir mais rico? Quem ou o quê na minha vida me faz sentir mais apaixonado? E por fim, quem ou o quê na minha vida me transmite mais poder? Ao responderes a cada uma destas perguntas, estás a construir uma representação viva daquilo em que tu estás a pensar. Estás já a amplificar e a criar uma rede de apoio no teu processo. Em muitas situações, a simples resposta a estas perguntas já te vai orientar para uma nova perspectiva. Em situações mais específicas, notarás que ao reconheceres como funcionas e o que é que te apoia, também te reconhecerás a ti mesmo de uma maneira mais funcional. Por exemplo, quando estou a pensar naquilo que realmente me faz feliz, torno as cores mais vivas. Quando estou a pensar naquilo que me torna mais forte, quando estou a pensar em quem me torna mais amado, estou a pensar em sons mais altos, em sentimentos mais intensos. Quando eu já perguntei e respondi a cada uma destas perguntas, a minha perspectiva mudou perante o mundo como um todo, porque em tudo eu descobri novas formas de avaliar e encontrar soluções. Podes estar a perguntar-te porquê é que vou perguntar quem ou o que na minha vida me provocam X sensação. A questão é que na nossa vida, como seres humanos que somos, vivemos intensamente de relacionamentos. Sejam eles que tipo de relacionamentos for. E para isso, estas perguntas vão criar-te uma nova perspectiva sobre os próprios dos relacionamentos. O segredo para te dares bem com os outros é conseguires ver o mundo através dos olhos deles. O poder da perspectiva ajudou o grande líder indiano Gandhi a tornar-se um negociador lendário. Adotar pontos de vista vários trouxe-lhe flexibilidade no seu pensamento e ações que o ajudaram, por sua vez, a tornar-se um negociador poderoso. Alguns dizem que até provocou o fim do Império Britânico por ser suficientemente flexível para imaginar o que seria ver as coisas na perspectiva dos seus antagonistas. Durante as negociações sobre o futuro da Índia, ele conseguia ver a situação de todas as perspectivas possíveis, imaginando-se mesmo nos pés do outro. Como o próprio Gandhi dizia, ele tentava ver pelos ombros do outro.
E quando fazia isso, conhecia os seus pensamentos. Ora, se tu olhares, todas as situações na tua vida interferem com relacionamentos na tua vida. Portanto, mais perguntas ou sistemas que podes utilizar em conjunto com aquelas que já falamos é colocar-te na perspectiva dos outros e perceber as respostas deles. Nunca te esqueças que as pessoas fazem o que fazem para alcançar algum objetivo. Ou então para preencher uma necessidade. Assim sendo, qual é o objetivo que tu tens? Qual é a tua necessidade? Eu prefiro acreditar pessoalmente que a maior parte das pessoas têm uma intenção positiva por detrás do seu comportamento, mesmo quando assumem uma posição que parece assim mais conflituosa ou que contraria os nossos melhores interesses. Quando descubro uma situação destas, interrogo-me muitas vezes que intenção benéfica pode estar por detrás deste comportamento, porque tudo, à partida, como já vimos em episódios anteriores, tem uma intenção benéfica. Ver isso desta maneira ajuda-me a abordar os conflitos, a abordar os relacionamentos numa perspectiva muito mais útil. Depois, em conjunto com fazer as perguntas certas, como te ensinei neste simples podcast, já conseguirás viver a tua vida de uma forma mais funcional. E conseguirás colocar os teus relacionamentos em perspectiva. Vou dar-te uma técnica pequena para tu conseguires colocar melhor os relacionamentos em perspectiva. Vamos a isso. Relaxa um pouco, respira corretamente e depois, mentalmente, pensa em alguém com quem tens um problema. Pensa em alguém com quem tens um antagonismo. Regressa ao momento em que te recordas que surgiu este conflito. Ou então, imagina essa pessoa à tua frente neste momento. Observa o que acontece. Ouve o diálogo interno que tens contigo mesmo. E toma notas mentalmente sobre a forma como tu te sentes neste momento a enfrentar este antagonismo. Agora, imagina que flutuas para fora de ti e te desapegas de ti. Desapegas-te dos teus sentimentos e afastas-te. Imagina-te a flutuar cada vez mais longe e distante. Quando já não sentires os teus sentimentos pessoais, aproxima-te da cena e experimenta entrar no corpo da outra pessoa. Imagina simplesmente que estás a vestir a pessoa como se ela fosse um casaco. Observa o mundo tal como aparece na perspectiva da outra pessoa. Vê através dos seus olhos, ouve através dos seus ouvidos e depois concentra-te bem para tentar sentir o que esta pessoa sente. Qual é a sensação do outro? Sente-o. Depois de sentires, afasta-te novamente flutuando para fora do corpo até libertar esses sentimentos. A seguir, pensa em alguém cuja inteligência e sabedoria tu admiras. Pode ser um amigo, um mentor ou mesmo uma personagem histórica ou ficcional. Desde que seja alguém que tu consideras inteligente e com sabedoria suficiente para lidar melhor com esse problema, com esse antagonismo. E depois coloca-te no lugar dele. Na verdade, estás a observar uma postura neutra. No entanto, dentro da perspectiva de alguém que tu achas que lidaria melhor com tudo isso. Observa a ti e ao outro durante o conflito. E na perspectiva desta pessoa sábia, desta pessoa conhecedora,
O que é que vês? O que é que ouves? E o que é que isso te faz sentir? Olha para eles, o que é que estão a fazer? Que tipo de coisas dizem um ao outro? Que tipo de perspectiva consegues ao entrar na mente deste mentor mais astuto? Finalmente, flutua novamente para fora e pega em tudo aquilo que aprendeste, desde os teus sentimentos, a perspectiva do outro e a perspectiva do observador, sábio e conhecedor. E volta para o teu corpo. Imagina-te a vestir o teu corpo como se fosse um casaco. Agora, olha para a pessoa com o qual tens um conflito. O que é que fazes diferente? O que é que achas que tens que fazer diferente? Escolhe pelo menos uma coisa para dizeres diferente. Escolhe pelo menos um tipo de conduta diferente para caminhares para a solução. E é simples assim. O podcast de hoje é simplista, mas possui técnicas poderosas, possui orientações eficazes para tu reformulares, para tu fazeres as perguntas certas. Recorda as perguntas simples, as perguntas de possibilidade e as perguntas de poder. E depois percebe que sem a tua vivência em relação aos outros, tu pouco sabes sobre ti, e para isso tu precisas de ter todas as perspectivas possíveis e imagináveis nesta situação ou em qualquer outra situação em que tu te encontres mais cedo ou mais tarde. Levantamo-nos todos em conjunto porque vivemos em sociedade e a tua mente não se dissocia assim tanto da mente dos outros quando estás a pensar nos teus problemas. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. You have made it 100 miles to freedom. É isso mesmo, vamos juntos, levamos quem interessa, aqueles que nos amam, aqueles que nos fazem felizes. E eu quero terminar o podcast a dizer-te que, no meio disto tudo, podemos resumir o podcast a uma só pergunta. Em qualquer situação na tua vida, pergunta-te: o que é que te faz bem? Se ouviste até aqui, é porque não és indiferente à tua necessidade de crescimento, à tua vontade de solucionar as tuas perguntas. Claro que agora irás fazer as perguntas numa perspectiva mais positiva e tentar não olhar, não focar a tua mente nos problemas. Foca-te na solução. Esperando desde já ter-te sido muito útil este episódio, tenho que agradecer-te e é por aí estás que te deixo este sincero agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha. E se quiseres auxílio, sabes onde encontrar-me. Contacta-me. Faz-me perguntas, as perguntas certas. Diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.